estudante! Você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil. Hoje a nossa aula é sobre o 8º ano do ensino fundamental com o tema Modelos de Crenças. Para discutir esse assunto hoje, nós vamos recordar alguns conteúdos que nós vimos aula passada. Veja só essa frase que está no quadro. As crenças e convicções pessoais são uma importante fonte para os nossos valores. Olhe, há alguns meses atrás, nós estudamos sobre o que são crenças e convicções. Crenças e convicções são coisas que fazem nós termos certeza, são coisas das quais a gente tem certeza absoluta, mesmo que não haja uma prova concreta. As religiões, por exemplo, apesar da gente ter certeza que existe ou que não existe aquilo que a religião ensina, não existe nenhuma prova concreta que diga que Deus existe ou que não existe, ou qual religião é a verdadeira ou qual religião é falsa. Não existe nenhuma prova concreta a esse respeito. Então, as crenças e convicções, elas são baseadas nas nossas certezas pessoais. E apesar desse aspecto tão assim imaterial, de a gente não ter certeza absoluta, não haver uma prova concreta das nossas crenças e convicções, elas são muito importantes na formulação dos nossos valores. Nós também já estudamos o que são valores. E os valores são aquilo que nos motiva, aquilo que nos ajuda a construir a nossa moralidade e a nossa ética. A partir dos seus valores é que você vai pensar o que é importante para você ou o que não é importante. A partir dos seus valores que você vai decidir como você vai agir, como você vai se portar em sociedade. Então, por essa razão, nós podemos pensar o quanto as nossas crenças e convicções são importantes, porque muito da forma como nós agimos é baseado naquilo que nós acreditamos. Mas será que todas as pessoas acreditam igual? E a nossa aula de hoje vai tratar justamente sobre isso. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre modelos de crenças e convicções que muitas religiões se baseiam em algum desses modelos. Vamos lá? O primeiro modelo que eu quero falar com vocês hoje é monoteísmo. Mas o que é monoteísmo? Vamos lá, aula de língua portuguesa, vamos lembrar. Mono é um prefixo que se refere a tudo que é um. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Normalmente, as religiões que são monoteístas, elas acreditam em Deus com um caráter pessoal. O que é isso, professora? A gente acredita, enquanto as pessoas que são monoteístas, elas acreditam em Deus como uma pessoa. Então, ela faz uma oração, por exemplo, e acredita que tem alguém ouvindo. Qual que é a oração mais conhecida no Brasil hoje em dia? Pai nosso que estás nos céus. Mas pai é uma pessoa. Um pai não é uma força, não é alguma ideia. Não, um pai é uma pessoa. As religiões monoteístas tendem a ver Deus como uma pessoa. Exemplos de religiões monoteístas são o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. São 3 grandes exemplos de religiões monoteístas. Todas elas veem Deus como uma pessoa e dirigem a Ele orações e acreditam que Ele ouve e têm uma ideia de Deus mais pessoal, não como uma força, mas como uma pessoa. Vamos prosseguir? O politeísmo. O politeísmo também vê as divindades como pessoas, mas não vê uma divindade só. Dentro do politeísmo, cada assunto tem uma divindade que cuida dele. Uma diferença muito marcante entre monoteísmo e politeísmo é que os monoteístas, eles acreditam que Deus
é supremo, é todo-poderoso, é onipotente, é onipresente, diferente do que acontece com as religiões politeístas, que cada deus tem a sua especialidade. Cada deus cuida de uma causa específica. Então, por exemplo, nós temos o deus do amor, o deus da guerra, o deus do tempo, o deus do submundo, o deus que governa todos os outros deuses, e isso são características das religiões politeístas. Como exemplo de religiões politeístas, eu vou citar para vocês as mitologias, tanto mitologia grega, romana, nórdica. Eu sei que muitos de vocês gostam de ler livros que contam histórias mitológicas, e sim, são exemplos de histórias politeístas. Você observa o comportamento dos deuses nessas culturas politeístas, é um comportamento muito mais parecido com o do ser humano, mas muito mais parecido com as paixões humanas. São deuses que têm ciúme, deuses que têm inveja, deuses que têm filhos. Dentro do monoteísmo é absurdo você pensar que Deus vai se casar com uma humana bonita e vai gerar um filho. Dentro do politeísmo isso não é uma ideia absurda. Então, são formas diferentes de ver os deuses. O próximo conceito que nós vamos falar agora é o deísmo. Mas o que é deísmo? Vocês já ouviram falar essa palavra? Deísmo é uma crença baseada num pensamento filosófico de que Deus criou o mundo, mas ele abandonou. Então, de acordo com o deísmo, existe alguém que pensou como que o mundo ia funcionar, que pensou que tipo de animais teria aqui, como que seria o ser humano, as regras da natureza, as leis da física. Mas, para os deístas, essa pessoa pensou isso tudo, planejou, executou e foi embora. Então, para um deísta, é absurdo pensar numa religião que tem orações, que promove cultos, porque para eles, se Deus não está nem aí para a criação, então não faz sentido você orar, você fazer penitências, você fazer um culto a Deus, porque ele não estaria ouvindo, ele não estaria se importando com isso, ele teria criado o mundo e abandonado. Essa é a forma de ver dos deístas. Continuando o nosso assunto, vamos falar agora sobre o panteísmo. Já ouviram falar essa palavra? O panteísmo é uma forma de crença muito diferente dessas outras que eu falei, porque essas outras, elas implicam, de certa maneira, na crença em um Deus pessoal. O panteísmo não. O panteísmo vê Deus como uma força, como uma energia, como algo que pode estar presente em tudo e todos. Que isso, professora, que coisa mais maluca. Vou citar um exemplo para vocês. No nosso PET, Plano de Estudos Tutorados, tem um exercício com uma música que se chama Gita. Essa música, ela foi feita baseada num livro sagrado do hinduísmo. E o hinduísmo é uma religião muito influenciada pelas ideias panteístas. Então, eles acreditam que as divindades se manifestam em tudo, nas pessoas, nos seres humanos, nos animais, na natureza. E cada um tem um nível de manifestação da divindade, mas a divindade está presente em todos. Nessa música que é citada no PET, ela conta a história de uma pessoa que teve um sonho, que estava procurando Deus em muitos lugares, e aí um dia ele compreendeu. E de acordo com essa música, fala assim, que você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me beija. Peraí, vocês acham que isso seria adequado para cantar, por exemplo, dentro de uma igreja cristã? De maneira nenhuma. Falou uma pessoa, você me come, me cospe, me beija? Não. Isso aí não está falando de Deus. Não está falando de Deus no monoteísmo, mas está falando de Deus no panteísmo. Então, é uma forma
completamente diferente daquela que nós estamos acostumados enquanto brasileiros, em que a maioria das religiões que são mais numerosas aqui no Brasil são monoteístas. É uma forma completamente diferente de ver Deus. As religiões mais conhecidas que são influenciadas pelo panteísmo são o hinduísmo e o budismo. Lembrando que existem pessoas que vão falar, olha, eu sou budista, mas eu não sou panteísta, porque seguem a filosofia do budismo, mas não de uma forma completa. As religiões orientais, elas têm uma influência muito forte desse pensamento panteísta, que vê a essência divina em todas as coisas e não um Deus pessoal. Vamos continuar? Próximo exemplo é o que é humanismo. O humanismo é uma ideia diferente. Para um humanista, no sentido religioso, eles não acreditam em Deus como uma pessoa, nem como uma energia, mas como uma criação humana. Que isso, professora? Sim, muitos humanistas acham que não existe um Deus espiritual. Eles acreditam que o que existe é aquilo que há de melhor dentro do ser humano. Então, por exemplo, muitas pessoas baseiam a sua conduta, a sua norma moral, o seu código ético nas religiões. E eu vou citar um exemplo bem conhecido, por exemplo, dentro do cristianismo, a Bíblia diz que você não deve roubar, que você não deve matar, que você não deve mentir. Tá, mas isso é errado só por uma questão religiosa? Não, isso é errado porque haverá um ganho social também. Imagina se todo mundo pudesse roubar de todo mundo. Como é que a gente ia fazer um planejamento na vida? Você começa a construir uma coisa, vem alguém lá e te rouba. Mas aquela pessoa não está errada, então ela pode roubar quantas vezes ela quiser. Ela pode deixar de trabalhar para roubar. Não, isso aí não está certo. Então, são leis que são importantes para a sociedade e também são importantes dentro da religião. Os humanistas, eles acreditam que essas leis, elas na realidade não são importantes por um motivo sobrenatural. E que essa função que as religiões cumprem, que Deus cumpre em algumas religiões, de ser aquele que estabelece as normas morais, as normas éticas, na realidade isso aí é do próprio ser humano. O ser humano, quando ele decide não matar, não roubar, não mentir, fazer coisas boas, ajudar o semelhante, ele está manifestando essa essência divina ao mundo. Então, para os humanistas, não há necessidade de crer em um Deus espiritual, mas sim que Deus é uma ideia daquilo que é o melhor que há dentro do próprio ser humano. Próximo tipo de crença que nós vamos estudar. O que é agnosticismo? O agnóstico, ele pensa de uma maneira diferente da pessoa que crê e da pessoa que não crê. Porque para o agnóstico, o importante é que ele não teve nenhuma prova concreta, ninguém pode provar para ele que Deus existe ou não existe. Existem agnósticos que têm a tendência a acreditar que Deus não existe, mas eles também não podem provar isso. E existem agnósticos que têm a tendência a acreditar que Deus existe, mas eles também não podem provar que Deus existe. Então, o agnosticismo, ele está ligado a essa falta de certeza, essa falta de conhecimento. Não existe conhecimento suficiente para provar se Deus existe ou não existe. E essa é a forma de pensar de um agnóstico. E, por fim, o que é ateísmo? Ateísmo, esse prefixo a, é de negação. É alguém que não acredita na existência de nenhum Deus. Mas quando eu falo não acredita na existência de nenhum Deus, eu digo não acredita na existência nem de deuses, nem de demônios, nem de anjos, nem de nada sobrenatural, nem de espíritos. É alguém que nega qualquer forma de crença
em seres sobrenaturais que podem estar agindo ou não estar agindo mais no mundo de alguma maneira. Então, eles acreditam que não existe a negação da existência de Deus, deuses ou qualquer força sobrenatural. Ok, professora, mas e no Brasil? Qual que é o maior número de pessoas que acreditam em quê? No Brasil, as religiões monoteístas são as mais populares. Nós temos uma grande maioria da população que se declara cristã, seja católica ou protestante, que também pode ser chamado de evangélico no contexto brasileiro. Então, a grande maioria da população ou é católica ou é protestante, que são religiões monoteístas. Eles acreditam em um único Deus pessoal. Outras religiões que têm uma grande influência no Brasil. Nós temos o espiritismo kardecista, que é também uma religião monoteísta. Em termos numéricos, é menos de 2% da população. Mas por que é importante? Porque apesar de ser uma comunidade pequena comparada com o tamanho do Brasil, é a maior comunidade de espíritas em número absoluto no mundo. É porque o Brasil é muito grande, então é pouca gente comparado com o total, mas é muita gente se for colocar o número absoluto na ponta do lápis. É a maior comunidade de espíritas do mundo. Além disso, nós temos as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, que também têm essa crença em uma divindade suprema. E aí, justamente por isso, nós vemos que o monoteísmo acaba sendo a forma de pensar na religião que mais influencia a forma que o brasileiro culturalmente age, pensa e interpreta as religiões. Mesmo que você seja ateu, se alguém vira para você e fala assim, Deus, qual que é o referencial cultural que se tem no Brasil de Deus? Falou com você, Deus, você pensa em alguém espiritual, em alguém pessoal, em alguém imaterial. Agora, é diferente de muitas outras religiões e muitos outros lugares no mundo em que se fala Deus, e a primeira coisa que você pensa, mas qual? Então, é isso que eu estou chamando a atenção. No Brasil, a maior parte das pessoas é monoteísta e isso influencia a nossa cultura e a nossa forma de interpretar as religiões. Para hoje, eu gostaria de deixar um desafio para vocês, como toda semana a gente sempre faz. As tradições religiosas revelam muito sobre a cultura e a essência de um povo. Por quê? Porque tanto as religiões, elas são influenciadas pelas culturas, quanto as culturas, elas são influenciadas pelas religiões. As religiões fazem parte das culturas, elas manifestam como um povo pensa, sente e se porta no mundo. Pois bem, você consegue respeitar todas as tradições religiosas e os seus praticantes? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, as pessoas têm uma certa intolerância com quem acredita de uma forma diferente. Uma pessoa monoteísta pensa, nossa, eu estou certo e ele está errado. Mas se esquece do seguinte, que ninguém escolhe uma religião ou ninguém escolhe não ter religião pensando que está fazendo uma coisa errada. Nós sempre escolhemos porque acreditamos ser a coisa certa, a crença mais adequada, a forma mais correta de se ver o mundo e de se ver a sobrenaturalidade. Então, e você? Consegue respeitar todos, independente de qual seja a sua opção e a sua crença? É só isso que eu gostaria de falar com vocês no dia de hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.